sempre com a entrevista de um personagem importante no futebol paulista, no futebol brasileiro. E hoje o nosso convidado, além de tudo, já tem um acesso nas costas, rapaz. Um trabalho brilhante. Nós vamos debater a rivalidade Ponte Preta e Guarani. O nosso convidado, o Marcelo Fernandes, vou até falar o nome dele, porque merece, já fez um trabalho brilhante, rapaz. Quem vai lembrar dele no Santos, de descoberta de valores, de entrando no profissional e de pegando foguete e rabo de foguete e resolvendo, né? Foi para a carreira solo, estava no Guarani bem, eu achei que o Guarani errou, dispensou o Marcelo, a Ponte Preta falou: opa, ó uma oportunidade, trouxe. O cara cresceu barbaridade com a Ponte Preta, estreou num quadrangular depois, já com o próprio Guarani vencendo fora de casa, e em 4 jogos, 3 vitórias, um empate, Fabião, e já subiu com a Ponte. Para mim, é minha favorita para ser campeã, nós vamos debater isso. Mas o que você acha do nosso convidado hoje, Marcelo Fernandes? Um cara que conhece como ninguém, não só a base, mas o futebol paulista, hein, Fabião? Fala, Demar. Um abraço a você, ao Marcelo Fernandes, aos amigos que estão conectados em mais um Bate-Bola Raiz. É um baita personagem do futebol brasileiro, né? Você já falou mais ou menos do currículo dele, aí a gente vai fazer, vai citar outros detalhes de um cara que não é só boa praça, ele é competente, a gente tem muito que conversar com ele. Demar, toco de primeira para você fazer a primeira aí para o Marcelo Fernandes. Marcelo, primeiro, muito obrigado pelo carinho aí, um vencedor, que você já subiu, rapaz. Para mim, você já é um vencedor. Se vai ser campeão ou não, a gente vai ver lá na frente, não importa. Mas a sua tarefa que você chegou de reconstrução da ponte, pegar um time que estava em meio turbulência, e não turbulência só problema de futebol. Os clubes brasileiros como um todos, né, e os clubes paulistas e do interior de São Paulo, também passam por problemas financeiros. E você chegou, driblou problema de fora de campo, dentro de campo, driblou problema com base, foi na base, buscou, enfim. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo que você fez na ponte. Você, inclusive, está acabando com essa rivalidade. Aí sai do Guarani e vai vencer na ponte. Que maravilha, hein, Marcelo? Um abraço, prazer recebê-lo. Prazer é meu, Luiz. Pô, obrigado pelo convite, Fábio, aí, pessoal da Luiz TV. Realmente é um prazer enorme estar com vocês aí. Realmente muito feliz por esse momento na Ponte Preta, na minha carreira. Uma oportunidade única, né? E que, graças a Deus, a gente chegou com o nosso trabalho, os jogadores realmente entenderam o propósito, entendeu? Problemas existem, né? Como você disse, em todos os clubes existem. E o importante é frisar a competência, não só a competência técnica dos jogadores, mas o profissionalismo deles, que foi fundamental para a gente, nesse campeonato muito duro que é a Série C, nós conseguíssemos, com 2 rodadas de antecedência, o acesso, né? Ô Marcelo, mais uma vez agradecendo a sua participação aqui, muito obrigado. Deixa eu te perguntar, fala Marcelo Fernandes, a gente remete já ao Santos e deve ser motivo de muito orgulho para você, né? Você ter feito o teu nome no Santos de tantas formas, muito legal, de forma muito positiva. Aí você sai, você começa no Guarani você sai de forma injusta e brilha na Ponte Preta. Brincadeiras à parte, parece que os clubes que você faz sucesso mesmo são alvinegros, né? Fala a verdade. Você acabou saindo do Guarani para brilhar na Ponte Preta. Como é que foi essa alteração, essa mudança aí? Assim, a gente quando foi surpreendido no Santos, né, no começo de janeiro, com um dia antes da apresentação, com o encerramento da nossa participação lá, né, nós começamos a... Era uma coisa já que já tinha até tido algumas oportunidades, e a gente, por aquele compromisso com o clube, do Santos, pela palavra dada, a gente acabava, né? A gente sempre foi sujeito ao homem de honrar aquilo que a gente sempre combinou com as pessoas, né? A partir do momento que o outro lado você já não tem mais aquela recíproca, não é verdadeira, então você tem que procurar seu caminho. E foi o que aconteceu. Assim, eu tive uma oportunidade muito grande no Guarani, né? O Guarani me chamar também foi muito importante. O presidente Rômulo me deu essa oportunidade. Pegamos um time com 0 pontos no próprio campeonato da Série C, né? Tinham 3 rodadas, 0 pontos, e a gente chegou num momento delicado da equipe. Graças a Deus fizemos um trabalho, entregamos 16 pontos. E, como é o futebol brasileiro, né? As coisas acontecem, aconteceu de eu não continuar. Mas aí, acho que por esse trabalho também no Guarani, por também já conhecer o João Brigatti, que foi meu companheiro de clube no Rio Branco de Americana, a gente se fala muito, ele conhece o meu jeito de trabalhar, e por esse trabalho também feito lá embaixo no Rival, a Ponte Preta me abriu uma porta gigantesca.
e não tem preço que pague essa oportunidade que eu tive na Ponte, né? Hoje, analisando tudo, essas 7 rodadas que eu joguei, foram 6 jogos invictos, né? 7, né? Porque eu empatei o último, né? Foram 6 vitórias consecutivas, né? 3 na primeira fase de classificação, mais 3 na fase de quadrangular final e mais um empate. E deixar bem claro também que a gente tem que ressaltar o trabalho do Alberto Valentim, que ele deixou aqui na Ponte, né? Por mais que ele saiu para ir para um outro projeto, ele deixou o clube com 27 pontos, já não a equipe precisava de mais uma vitória para conseguir a classificação, onde nós conseguimos, como eu falei, essas 3, mas tem que ser frisado também, porque é um grande profissional e fez um grande trabalho. Graças a Deus que a gente chegou, os jogadores, como eu falei, compraram a ideia. Foi uma oportunidade única que, volto a dizer, não tem dinheiro que pague o que hoje eu estou passando pela Ponte Preta. Estou muito feliz. A torcida me recebeu muito bem. No começo, até por ter vindo do rival, existe aquelas coisas, porque a rivalidade aqui é muito grande, mas Deus foi bom o tempo todo, é só trabalhar com honestidade, bastante critério, né? Eu sou discípulo de Muricy Ramalho, então não tem como a gente fazer as coisas erradas, tem que ser pelo lado certo. E você falou uma coisa bem legal, viu, Marcelo? A gente sempre é bom a gente ressaltar, né? O Alberto Valentim fez um campeonato paulista seguro, né? Uma estruturação da Ponte Preta segura e tal. Traz uma Série C também segura. Evidentemente, o América provavelmente, aí é coisa profissional, fez uma proposta financeira, aquelas coisas todas que todo profissional está sujeito e cada um sabe o seu caminho. E você chega num clube que tinha feito um bom campeonato paulista e estava um bom campeonato da Série C. Mas, evidentemente, você tem seu estilo de trabalho, você tem Sim. as suas perspectivas, os seus gostos e tal. O que, que você percebeu que estava bom, como você disse, mas o que, que você achou que você tinha que dar uma mudadinha e tal para implantar esse ritmo que foi feito na Ponte, Marcelo? É assim, o que não é que a gente mudou, né, a gente aprimorou. Principalmente a Ponte não jogava muito com 2 beiradas, né, e a gente implantou isso de colocar os 2 beiradas. Mas sempre, deixar bem claro que não é uma mudança para melhor ou para pior, é uma mudança que você tem que dar funções aos atletas. A partir do momento que você joga com 2 extremos, como a gente está jogando agora, que no caso até o Bruno Lopes, que é um menino que é até centroavante, mas já jogou pela beirada também, já foi seleção de base e tudo, a gente aprimorou não só ele como toró, essa recomposição que é importante para a gente ter um equilíbrio maior no jogo e principalmente para a gente ter um camisa 10 muito eficiente, que é o Elvis, para a gente dar essa liberdade para o Elvis, para ele poder, né, pifar os nossos jogadores, que é um cara completamente diferente, é um craque de bola, né? E graças a Deus, foi o que eu falei, os jogadores compraram a ideia, a gente tem um time com uma intensidade muito forte, uma pressão pós-perda muito forte, e o desgaste que os jogadores têm, a humildade de reconhecer que precisa ser feito, para o conjunto todo que sobressair. Graças a Deus, isso foi muito bem aceito pelos jogadores, eles gostaram muito, e está aí o retrato está aí, né? Os resultados dizem por si só. Ô Marcelo, pegando o gancho do Ademar também, que eu faço questão de citar, quando você cita o Alberto Valentim e admitindo também que ele deixou um trabalho bom, que você deu uma continuidade de forma brilhante, mostra o quanto você é bom caráter, porque você não tira, você não exime ninguém do sucesso também. É. E isso é muito legal, a gente sente muita falta disso no futebol. Agora, como treinador, o Marcelo Fernandes, essa passagem pelo Guarani, que queira ou não, você entregou alguma coisa, acabou não ficando e esse sucesso na Ponte agora. Qual o salto que o Marcelo Fernandes dá como treinador no futebol brasileiro com essa campanha? A gente tem assim a realidade, né, Fábio? O que acontece? Nós trabalhamos no Santos 13 anos, né? Eu tenho um título paulista pelo Santos em 2015, É, né? Eu sou campeão paulista. O Santos possui 11 treinadores na sua história campeão, eu sou um deles. Então, assim, mas sempre tinha aquele rótulo de auxiliar da casa, né? Sempre tinha aquele rótulo de auxiliar da casa. E você vê que meus números no Santos são números expressivos. Eu tenho 62 jogos como treinador do Santos. Eu tenho 27 vitórias, 15 empates e 20 derrotas. É mais de 55%. Inclusive, a gente falar também do próprio rebaixamento, que eu peguei o Santos faltando 15 jogos. Em 15 jogos, a gente conseguiu 49, quase 50%, que dariam, se fosse o campeonato todo, 57 pontos. Mas, infelizmente, não deu para livrar. Batemos na trave, né? Que foi um dia muito triste. Mas, assim, a gente precisava furar essa bolha, sabe, de treinadores de carreira solo. E eu precisava da oportunidade. A oportunidade foi dada para mim, primeiro pelo Guarani, e hoje pela Ponte Preta, principalmente com esse acesso. Realmente a gente está muito feliz, a gente mostra o nosso valor, a gente mostra o quanto é trabalhar num clube grande
e quanto a gente também está entregando para esse clube. E agora é nas mãos de Deus, acho que é importante você fazer o trabalho e não pensar em nada. Eu estou trabalhando muito forte, conseguimos o acesso, agora temos que conseguir também essa chancela de ir para a final, que ainda tem 2 rodadas e tem equipes que podem alcançar a gente, né, caso a gente tenha 2 tropeços. Temos um derby importante pela frente também, que é a última rodada. Então, passando tudo isso, chegar a uma final e, se Deus quiser, conquistar um título, porque é importante para a carreira de qualquer profissional. E daí para frente, Fábio, Deus comanda. Eu acho que quando a gente faz as coisas honestamente, com caráter, as coisas acontecem naturalmente. Eu estou bem tranquilo quanto a isso. Ô Marcelo, outra das suas virtudes, porque você é um cara formador, né? Você é um cara que forma jogadores, descobriu tantos e tantos jogadores no Santos, a gente que acompanha o dia a dia sabe disso. Na própria Ponte Preta, né? Eu estava conversando com você até fora do ar do Miguel. A Ponte Preta, na minha época de moleque, lá na década de 80, você olhava para os times de Campinas, você via quantos e quantos jogadores revelando e vai, e disputando títulos e tudo. Claro que vai se perdendo aos poucos ao longo dos anos, os clubes, de uma maneira geral, vão perdendo isso, mas você que é um cara competente e fez muito isso no Santos, você também está resgatando. O exemplo deles é o Miguel. Como que é a categoria de base da Ponte? Como que é esse trabalho? Como que você está interagindo com a base do Nenê Santana, ô Marcelo? Por favor. Ademar, eu gosto muito de trabalhar assim, né? Até porque quando eu era auxiliar da casa, eu que fazia esse intercâmbio de profissional e base, né, para o Santos, né? E não só na Ponte, agora, como no Guarani, os meninos que estão hoje lá em cima foram todos nós que puxamos. Não só eu, como o Marcelo Copertino, que é o meu auxiliar, né? O Marco Alejandro, a gente puxava esses meninos. E na Ponte Preta não foi diferente. O jogo do Londrina, eu levei 9 garotos do Sub-20 para o jogo, no último jogo da fase de classificação. E hoje nós temos uns meninos em cima já, que já estão estabelecidos, que é o caso do Gustavo Teles, o volante, que é o caso do Pedrinho, do próprio Miguel, né? Que tem entrado e tem entrado bem nos jogos, tem feito a diferença. São meninos de muita qualidade. O departamento amador da Ponte Preta é muito bom, muito bem gerenciado, sabe? E é muito bom. E a gente trabalha muito. Eu gosto muito de puxar. Eu acho que quem está bem tem que jogar. Esses meninos estão com fome, e estando com fome é tudo que as equipes precisam para conseguir, né? Como a gente estava falando até em off, né? Possam se programar financeiramente, né? Que eu acho que é a virtude de uma equipe, principalmente do interior, com essa dificuldade tão grande que é o futebol brasileiro hoje, o que realmente vai salvar as equipes que se estruturarem. E eu posso garantir a você que a Ponte Preta hoje, com o CT que está sendo construído, está construindo um CT com mais 3 campos, coisa mais linda, lá do lado do campo que a gente treina na Vila Elina, lá no Jardim Elina, lá. É muito importante e vai dar muito respaldo para a Ponte Preta no futuro. Ô Marcelo, até aproveitando esse teu olhar clínico, você é um formador, você gosta de trabalhar com a base, de olhar os garotos. Você passou recentemente pelo Guarani, ficou pouco, é verdade, mas mostrou um trabalho legal, olhou, observou. E na Ponte Preta agora, você já ressaltou as qualidades da garotada da Ponte Preta. Ou seja, o futebol brasileiro, ele ainda brota talentos. O problema é que o Brasil dos últimos anos, ou das últimas décadas, se tornou de celeiro, passou a um país comprador e está esquecendo de repente, apostar realmente em revelar jogadores. É mais ou menos nessa linha, Marcelo? É aquilo que eu falo, na minha humilde e sincera opinião, ficou muito mais cômodo gastar dinheiro, não saber como vai pagar e trazer jogador, do que gastar fazendo o trabalho de formiguinha, né? Formando jogador, dando moral para os treinadores que são das categorias de base, porque sempre foi a solução de todos os problemas, né? Eu lembro que eu era garoto, eu sou de Santos, né? Quem não lembra do time de 78 do Santos, só com molecada da base, que era Newton Batata, Juari João Paulo, Pita. Então, assim, você lembra do São Paulo, os meninos do Morumbi, lá, Silas, Miller. Então, quer dizer, era o trabalho que era feito, além de revelar os talentos, os clubes usavam esses talentos e vendiam por um dinheiro muito bom, onde se mantinham a vida inteira, né? E de um tempo para cá, nós paramos de tentar formar jogadores, porque é caro, o custo é caro. Então, ficou mais fácil o quê? Contratar, trazer de empresário, do que você, como eu falei, fazer o trabalho de formiguinha e formar seu jogador. Mas não tem solução. A solução do futebol brasileiro, do jeito que está caro, na minha humilde opinião, é fazer exatamente como todos estão fazendo. O próprio Santos lá fazendo suas categorias de base todas novas de novo, a própria Ponte Preta aqui que está fazendo de tudo. Eu acho que a solução da base, e principalmente do futebol brasileiro, é voltar a formar jogador em casa. E outra coisa também que a gente tem que salientar,
muitas vezes você forma jogador, vem um empresário lá de fora, um time lá de fora, já te leva um menino com 15 anos, 16, 17 anos. Então, realmente existem percalços pelo caminho. Mas eu não vejo outra solução no futebol. Você vê o Palmeiras e o Flamengo hoje, que nadam de braçada no futebol brasileiro, as categorias de base deles. Então, realmente é onde você puxa garoto ali, vai e representa. Porque não adianta você achar que, não, vamos colocar a base. Não é assim. Você, para colocar um jogador da base para jogar, eu dou sempre o exemplo do Neymar. O Neymar, eu acompanhei a trajetória dele inteira no Santos. Pô, é fora da curva, é um mágico jogando futebol. É o melhor jogador que eu vi jogar futebol. Só que do lado dele tinha um Edu Dracena, tinha um Durval. Então é importante você ter um time qualificado para também colocar esses meninos, que não perca pelo caminho esses meninos. Que a gente não mature o menino errado, você perca um talento, que isso pode acontecer. Então, tudo isso é importante no contexto da base. Agora, para um time que não tem título, é sempre uma coisa, né, para a história, para o quadrinho na parede, para o cara que gosta de comprar um jornalzinho com a foto dos campeões, aquela coisa toda que o futebol envolve. Isso daí também acho que é uma motivação para todo mundo, né, Marcelo? Não, além disso, né, Luiz, e profissionalmente falando, né? Você está numa equipe grande conseguir um acesso, sim, tá bom, legal. Mas é mais importante você ganhar nessa equipe grande, né? O futebol só tem espaço para quem vence. E é muito difícil vencer. E é muito difícil jogar na Série C. Posso cravar para você aqui que é um campeonato dificílimo, dificílimo. Ô Marcelo, seja Grenal, seja Flamengo e Vasco, Corinthians e Palmeiras e agora Ponte Preta e Guarani, Guarani e Ponte Preta, você passou pelos dois clubes. Você é um cara experiente. Você já fez uma leitura do que é o Derby Campineiro? Você já sabe direitinho o caminho das pedras para tentar chegar a uma vitória? É difícil você falar porque o derby ele é um contexto muito depende do contexto no momento, né? É importante esse momento, né, das equipes, né? A cidade realmente ferve, né? Eu tive o prazer de jogar como jogador, não só no Santos, contra vários adversários em São Paulo, como o próprio Corinthians é o adversário maior do Santos, mas eu joguei um Remo e Paysandu também, que é uma rivalidade esplendorosa, assim, uma coisa muito louca. Agora, Guarani, Ponte Preta e Guarani é uma coisa realmente muito forte. A cidade para esse jogo e a gente não é que a gente não tem como você ficar fora da atmosfera do jogo. O jogo realmente é diferente e você tem que ir com a faca nos dentes, sabendo que qualquer movimento errado você pode ser surpreendido. E é legal que o jogo ele se forma assim, né? E a Ponte Preta hoje tem jogadores que realmente são jogadores que entendem tudo isso e tem um punch para aguentar esse tipo de pressão. Ainda mais agora que a gente vai para o último jogo, que é um derby, é o último do ano, a gente com certeza vai com muita vontade, muita garra, para conseguir, se Deus quiser, mais um grande resultado. Ô Marcelo, projetando um pouquinho essa Ponte Preta que você conhece agora tão bem, que você atingiu o acesso com ela, fala um pouquinho do planejamento da Ponte Preta. O que, que se pode esperar dando um passo à frente? Porque chegar no topo, no acesso é muito legal. Mas e aí, o que foi vendido para você? O que você pode esperar? O que você pode antecipar para 2026? A Ponte Preta é um clube hoje que está planejado, tá dando uma estrutura legal. Como é que estão as coisas? Assim, Fábio, ser bem sincero para você, foi um ano de um paulista muito bom que a Ponte Preta fez, né? Acabou no quarto geral, e o objetivo maior era o acesso da Série C, que graças a Deus ele já veio. Só que a Ponte Preta é um ano de eleição, um ano de política no clube, e a Ponte Preta, com certeza, ela precisa se estruturar, não digo fisicamente, mas em termos de financeiramente, porque ano que vem vai ser um ano duro. A Série B é um campeonato muito duro, muito difícil, sem contar o Paulista que vem por aí também. Então é um ano que a Ponte Preta tem que se estruturar muito, tem que passar esse período de eleição, saber o que vai ser feito politicamente no clube, que a gente não entende, mas com certeza para o ano que vem precisa sentar, rever muitas coisas para que entre o ano bem e possa acabar o ano bem, porque vai ser um ano muito difícil, mas muito valioso para a Ponte Preta, né? Que ela volta no mínimo para o seu lugar, que é a Série B, e a Ponte também sempre foi um clube de Série A, se estruturando bem, por que não voltar para uma Série A? Então é isso que a gente deseja para o próximo ano da Ponte Preta. Até porque, né, Marcelo, eu estava acompanhando agora o calendário nacional do ano que vem, né? Nós vamos ter só 11 datas no estadual, quer dizer, o estadual vai ficar mais difícil ainda, né? Se já é difícil o estadual de São Paulo, com tantos times competitivos, você com 11 datas, um campeonato mais curto, você não pode vacilar em momento nenhum mais, né? E a Série B já começa em março.
Quer dizer, se é uma tendência, quero crer, pelo trabalho que você fez, é ano de política, os caras vão tem eleição, tem um monte de coisa, mas eu quero crer que qualquer um que seja candidato e tal passa pelo planejamento, a manutenção do trabalho da comissão técnica com o jogador, penso eu. E a partir da manutenção do trabalho que você falou, estruturação financeira, principalmente se acertar o quanto antes, porque o campeonato é curto, vai começar em janeiro, março já tem a Série B, enfim. Vocês têm que estar preparados, né, Marcelo? Sem dúvida, sem dúvida. Isso que você falou é importante, né? Até porque, como você falou, não tem tempo, vai ser uma pré-temporada muito rápido, já começa com jogos oficiais, onde você vai ter apenas 11 datas. Então, se você começar dormindo, já ficou difícil acordar. Então, você já tem que começar um ano muito bem planejado. Mas eu acredito muito na Ponte Preta, acredito muito nas pessoas que estão de fora, com todas as dificuldades. A gente sabe que eles têm muita vontade de acertar e colocar a Ponte Preta de novo no seu lugar que ele merece, sabe? Vai ser um ano complicado, mas que a gente vê muita vontade dos dirigentes querendo acertar para colocar a Ponte Preta novamente no cenário nacional. Ô Marcelo, eu vou tomar a liberdade de sair um pouquinho agora da ponte, só para perguntar uma curiosidade que eu tenho, que já vinha há algum tempo, e eu falei, pô, quando eu tiver a oportunidade de entrevistar o Marcelo Fernandes, eu vou conversar com ele. Você passou há pouco os seus números, no Santos, que são expressivos, por quê? Porque você nunca pegou o time surfando aquela onda perfeita, você sempre pegou o time realmente. É fácil criticar, né? Você só pegou o time no ruim, na ruim. E aí você passou os números, você é campeão paulista em 2015. Essa identificação sua com o Santos jogou mais a favor ou contra o treinador Marcelo Fernandes? E você guarda alguma mágoa do Santos da forma que você saiu ou você tem mais gratidão? Não, minha gratidão é eterna pelo Santos, pô. Até porque eu sempre falei que, né, que eu sou criado na cidade, sou da cidade, sabe? A gente tem eu entrei no Santos desde pequeno, em manhãs esportivas, sou santista. Isso aí não tem problema nenhum falar como profissional, porque para mim não tem problema nenhum. Eu sou profissional. Se amanhã tiver que jogar contra o Santos, eu vou querer ganhar do Santos, como já joguei até pelo próprio Corinthians no Sub-23 e já ganhei. Eu não tenho mágoa nenhuma do Santos, mas absolutamente nenhuma, muito pelo contrário. Eu tenho uma gratidão pela oportunidade que o Santos me deu, né? E maior oportunidade pelo Muricy Ramalho, que me pegou pelo braço, me levou na rouparia, junto com o Tato. Ó, isso aqui a partir de hoje vai trocar de roupa, vai ser meu auxiliar, e dali tudo começou. Ao Claudinei Oliveira, que me levou a primeira vez como auxiliar do banco em 2013. E todos os treinadores que eu peguei por lá, que eu fiz amizade com todos. Com todos, todos, todos. Mas o que você falou é a pura verdade, né? A gente só pegou, a gente só corre na subida, né? É um negócio impressionante, né? Não, mas eu gosto muito, cara, sabe? Assim, quando tinha esses BOs, né, entre aspas, para resolver, a gente sempre deu conta do recado, a gente sempre mostrou o nosso valor, né? Eu tenho um título paulista, onde eu fui ser interino nas 2 primeiras rodadas, né? Eu me lembro muito bem que a gente fez um jogo em Ribeirão Preto, o Enderson saiu e o Modesto Roma, já falecido, o presidente, me chamou, falou se eu faria o jogo como interino em Ribeirão Preto, fiz o jogo, ganhamos de 3-0 do Botafogo, e na quarta-feira era Santos e Palmeiras, na Vila. E o presidente me chamou, falou que ainda não tinha acertado o treinador, se eu faria, que eu faria mais esse jogo. Foi o jogo que ganhamos de 2-1, entrou o Robinho, entrou o Ricardo Oliveira na sala, ganhamos o jogo de 2-1 do Palmeiras. Pô, mas tu não quer continuar? Eu falei, pô, querer continuar eu quero, mas eu sou funcionário e eu tô recebendo ordens, eu tô cumprindo minhas ordens. Aí deixa pra lá, ó, falaram com o Modesto me deu continuidade, fizemos 12 jogos e batemos campeões. Então, assim, cada dia uma oportunidade, cara, sabe? Já passou acesso, pô, muito feliz e tal. Mas ontem, hoje já tivemos um treinamento, já temos que ir atrás de outro feito, você entendeu? O feito próximo qual é? O título da Série C. Mas o Santos, eu só tenho a agradecer. Mágoa eu não tenho, eu só achei uma falta de respeito à forma que nós fomos desligados do clube. Isso sem a maior sombra de dúvidas, sabe? Porque uma das coisas que pode até ser uma mágoa assim, que o Santos nunca se preocupou em mostrar o funcionário que tinha, o auxiliar técnico que tinha, os números que esse auxiliar tinha, o que ele fez pelo clube, sabe? Porque assim, mas a gente não pode, né? A gente, o que vale é o que está no coração, a gratidão eterna pelo clube, a instituição. Eu só tenho a agradecer e eu estou onde eu estou hoje, graças à oportunidade que eu tive no Santos. Eu quero agradecer o Marcelo Fernandes, Ademar, mandar um abração para ele, foi um prazer falar com ele. E Marcelo, só deixar para você um comentário meu que eu faço de coração para você. Eu acho que você furou a bolha
às vezes na base da dor, da decepção, da forma que você acabou sendo dispensado, apesar de Sim. toda a gratidão, e a gratidão é uma coisa, e a decepção pontual é outra, mas eu acho que você furou uma bolha e eu acho que você deu um salto muito legal na carreira. Eu vou estar sempre na torcida porque você é um cara esclarecido, você fala bem e você é bom caráter. Você merece todo o sucesso do mundo. Um forte abraço para você. Pô, Fábio, obrigado pelas palavras aí. Para mim é um. Tá com o Luiz Ademar, com você aí, para mim é um momento. A gente sempre vê os programas e sempre quer um dia participar com essas feras, né? Do jornalismo e, pô, tô tendo essa oportunidade hoje. Graças a Deus eu furei a bolha e furei a bolha direito, né? Que agora a gente está participando de uns programas legal, né? O próprio Ulisses, eu dei um abraço no Ulisses também, aqui até no Brinco, ainda estava no Guarani, estava ele, Edu e a Sena. A gente gosta sempre de ver os amigos e é muito importante vocês, não só para o jogo, mas para a carreira de qualquer profissional. Muito obrigado, a gente está às ordens aí, o que precisar é só chamar, que a gente está junto com vocês aí. Sucesso, Marcelo. Boa sorte para você. Estamos na Obrigado, torcida. Luiz. Obrigado a todos aí, dá um abração no Ulisses aí, vamos que vamos. Beijo em todos na família aí.